Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França e hoje vamos a um e-mail de uma ouvinte que pergunta se uma mãe com um bebê de 2 anos deve ou pode viajar durante 15 dias sem a filha. Eu imagino que haja muitas mães que também têm esta dúvida. Podemos deixar a criança tão pequena? Será que depois perde-se algum vínculo? Será que a criança se esquece da mãe? Como é, Eduardo? Olá, Judite. Não há como esquecer. E os vínculos não são assim tão fraquinhos, tão frágeis para deitar fora, como se no fundo tivéssemos que estar permanentemente ao pé dos nossos filhos para que eles fossem alimentando todas as ligações e todo o afeto que têm por nós. Não passa por aí. Agora, 15 dias é capaz de ser um bocadinho de tempo em excesso. Para um bebê de 2 anos. É porque a maneira como ele vê o tempo não tem muitos pontos de contacto com o modo como nós sentimos. 15 dias para nós, sobretudo se fizermos uma viagem muito especial, não são assim tantos dias, enchem-nos a alma e tudo mais, por mais que tenhamos sempre um bocadinho de nós a bater ali com alguma culpabilidadezinha por não estarmos ao pé da nossa filha, mas eu reconheço que 15 dias são muito tempo. Porquê? Porque isso é muito sentido por uma criança, como se de repente, sem aviso prévio, sobretudo sem uma criança perceber, a questão é essa, alguém tão presente, tão insubstituível, tão fundamental, desaparece. E, portanto, nessas circunstâncias, inevitavelmente que isso introduz um grau de turbulênciazinha numa criança. E, portanto, é natural que esta criança, de início, comece a ficar tristonha. Não há como uma criança não reagir a isto. Fica tristonha, às vezes fica um bocadinho mais do que tristonha, e como é óbvio, entre ir e voltar, se forem estes 15 dias, é perfeitamente compreensível que, após o regresso, a fatura que uma criança destas apresenta à sua mãe seja grande. Ou seja, agora vais ter que penar um bocadinho até que eu te faça, enfim, a contabilidade desta ausência quase injustificada. E nessas circunstâncias é evidente que, se puder não ser tanto tempo, isso acaba por ser bom. É uma viagem longa e uma viagem distante, daí esses 15 dias, essas 2 semanas, e claro, o bebê ficará com o pai. Ou seja, fica também com uma referência fundamental. Ainda assim, é normal estes receios desta mãe? São sempre compreensíveis e são sempre normais. Evidentemente que depois os acontecimentos de vida impõem-nos condições que nem sempre estão ao nível daquilo que nós gostaríamos, sobretudo quando queremos fazer de pais e de mães dando o nosso melhor, como é óbvio. Mas eu reconheço que, quando se é muito pequenino, o papel da mãe e o papel do pai não são milimetricamente iguais, por mais que o pai trabalhe muito para isso, mas não são milimetricamente iguais. Depois o tempo arrisca-se a corrigir tudo isto de uma forma tendencialmente justa, mas de início não são tendencialmente iguais. Obviamente que uma criança não fica negligenciada, nem desamparada, não é? Era o que faltava. Fica muito bem equipada por um pai que vai querer mostrar serviços e que já agora vai querer aproveitar aqueles 15 dias para ganhar ali de exclusividade, alguns pontos na consideração desta criança, e certamente que ele o fará, mas não estou a dizer não vá, só estou a dizer que, atenção, que é natural que depois isto tenha que ser gerido, porque é natural que uma criança depois manifeste por
tudo isto com algumas perturbações de comportamento, não é, Judite? Às vezes fica resingona, às vezes fica simplesmente triste, às vezes parece ter ali um febrão vindo do nada, às vezes fica com um apetite capaz de pôr os nervos de um pai mais ou menos em franja. O sono às vezes faz-se sentir com algumas alterações e, portanto, é natural que isto tudo depois tenha consequências e que estas consequências não sejam resolvidas mal a mãe regressa, porque depois é preciso um tempo para que esta poeira pouse. Eu não estarei a ser muito exagerado se disser que depois destes 15 dias um bocadinho súbitos, bom, para nós fazermos as contas de uma forma ponderada e não querendo que haja aqui uma cambalhota de um dia para o outro, vamos pôr 2 meses para que depois isto tudo vá ao lugar com a mesma segurança com que esta criança existia. Dou só um exemplo. É natural que depois da mãe regressar, sempre que a mãe vá ao café com a avó durante meia hora ou se afaste por um bocadinho, é natural que esta criança passe a ter ali uma espécie de modo de alarme, como quem diz, oh meu Deus, para ela se estar a afastar, é porque de repente me vai sair do radar onde é que nós estamos e, portanto, é natural que ela reaja assim. Agora, aquilo que eu muitas vezes não me incomoda são depois as videochamadas, sabe? Porque, de um ponto de vista de quem está longe, neste caso um pai ou uma mãe, bom, enchem a alma, porque se trata de dizer olá e de ver aquele olhar vivo e tudo mais. Do ponto de vista de quem cá fica, são um murro no estômago, porque o que é que se está a passar? Antes de mais, a mãe está sem mim e parece até estar razoavelmente bem disposta, e se está aqui ao alcance do ecrã, porque é que ela não salta do ecrã cá para fora, não vem ter comigo? E, portanto, muitas vezes este tipo de videochamadas tem um impacto que acaba por ser um empurrãozinho para a desorganização de uma criança, e isso acontece com alguma frequência. Isto fazia muita diferença se fosse uma criança mais velha, já com outro entendimento do que a rodeia? Sim, e sobretudo pôr as palavras certinhas no sítio, não é? Quando as crianças começam a verbalizar e verbalizam de uma forma tendencialmente mais clara, portanto, quando damos este salto dos 2 para os 4, isto, apesar de tudo, fica um pouco mais almofadado. Quanto mais não seja para que ela diga não gosto de ti, por hipótese, ou quanto mais não seja para dizer estou triste, ou para ela ser de alguma forma elucidada, sendo certo que quando uma criança é descaradamente amada tem sempre um quanto basto de egocentrismo, não é? E, portanto, pensa assim, mas que diabo, então, se eu existo, porque é que a minha mãe precisou de se pôr aqui a inventar e a fazer viagens, ou seja, a afastar-se de mim, e, portanto, num contexto destes, é natural que qualquer criança, mas por maioria de razão quando se é pequenino, e por maioria de razão 15 dias é de facto muito tempo, tem que se ter aqui alguma ponderação. Deixa-me só chamar a atenção de um pormenor. Às vezes os tribunais, quando decidem as guardas partilhadas, e muito bem que as decidem, às vezes não se dão conta que 8 dias para uma criança de 1 ano não é a mesma coisa que 8 dias para o pai ou para a mãe dessa criança. E 8 dias de separação em relação à mãe ou em relação ao pai é muito tempo, e é um tempo que depois se torna um bocadinho incompreensível para uma criança. E, portanto, às vezes nós temos a tentação de normalizar estas coisas todas à luz dos nossos parâmetros e esquecemos que 15 dias, quando se tem 2 anos, é uma eternidade de tempo que nunca mais passa. É um bom conselho para esta mãe que está com tantas dúvidas, e é bom refletir, sobretudo quando estamos a falar de uma criança tão pequena, e de facto pode criar aqui algum impacto, pelo menos durante algum tempo. Pode haver aqui alguma sensação de abandono. Haverá, com certeza. Mesmo que ela seja passageira, não é? Judite, ninguém quer estar aqui a culpabilizar uma mãe, valha-me Deus. Todos nós sabemos que às vezes
temos compromissos na nossa vida que nos impedem de fazermos tudo com os nossos filhos como entendíamos que devíamos fazer. Faz parte da vida de todos nós. O que é importante é termos uma noção da turbulênciazinha que isso traz e depois de gerirmos isto com algum equilíbrio, porque obviamente isto introduz ali uma dor que não vai ser logo ultrapassada como se não tivesse acontecido nada. E é bom sinal, porque é sinal que uma mãe é um produto tão precioso de primeira necessidade que uma pessoa, por mais que prescinda dela por um bocadinho, não acha que a vida é a mesma estando ela presente ou ausente, como é. Bons conselhos para esta mãe. Eduardo, um grande abraço. Nós encontramos-nos amanhã. E obrigada. Amanhã, sem dúvida. Eu é que agradeço. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.